Fala galerinha, tudo bem? Como é que estamos aí nessa quarentena? Todos em casa? Eu espero que sim, tá? Vamos lá, para dar continuidade ao nosso conteúdo aí, eu vou gravar uma videoaula para vocês, tá bom? A nossa videoaula, ela vai se falar sobre a divisão internacional do trabalho, ok? Estou colocando aqui na nossa tela, tá? Para a gente poder acompanhar a nossa apostila, tá? Eu espero que você também esteja com a apostila do seu lado, tá? Porque você já vai marcando as coisas, tá? Que eu for falando e fica mais fácil para você depois estudar, beleza? Bom, galera, se eu não estou errado, o último módulo que nós paramos foi o módulo 5, então hoje vamos dar continuidade ao módulo 6, que fala sobre a divisão internacional do trabalho, tá bom? Vamos lá. O que é a divisão internacional do trabalho? Também é apelidada de DIT, ok? Divisão internacional do trabalho é a maneira como ocorrem as relações comerciais entre os diversos países do mundo, tá? É como essa maneira, é como essa relação comercial vai acontecer. Se vai ser uma relação de exploração, se vai ser uma relação de uso de recursos, de uso de mão de obra, é uma organização do trabalho no mundo, tá bom? Essa divisão, ela possui escala internacional, ela transcende as fronteiras dos países, ok? São três principais divisões que ocorreram na história. O capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo monopolista financeiro, tá bom? Essas três formas de divisão, esses três momentos da divisão internacional do trabalho, eles vão acontecer porque são necessidades diferentes que o mundo estava naquela época. Tá? Em cada um desses períodos, a necessidade de consumo do planeta era diferente. Bom, vamos seguir em frente aí. Na DIT, cada país é responsável por produzir um produto determinado. Então, por exemplo, o Brasil ele produz muita soja. Então, a posição do Brasil na DIT é de um país produtor de soja que vai estar exportando essa soja para algum país que vai fazer outra coisa com ela. Tá? Vai ser usada como matéria-prima de alguma forma. Não só a soja, como diversos outros elementos que são matérias-primas brasileiras, como látex, como a questão até mesmo, né, a criação de gado, que o Brasil também exporta bastante. Então, cada país tem um papel, tem uma determinada função. Os Estados Unidos e o Japão têm um papel voltado mais para a indústria, ok? Já o Brasil não, o Brasil tem um papel voltado mais para o setor primário. O que acontece? A DIT ela começa na metade do século XVII, XVIII, mas ele só vai se consolidar no século XX. É quando vai tomar essa escala internacional, tá? A partir do século XX é que você vai ter isso sendo difundido pelo mundo todo. Bom, para a gente falar da DIT, a gente precisa responder uma pergunta que está aqui na sua apostila. O capitalismo é igual em qualquer lugar do mundo? Não. O capitalismo possui grandes diferenças de acordo com o local que a gente está falando, tá? Por exemplo, existem países onde o Estado não interfere de forma alguma, como é o caso dos Estados Unidos, né? E alguns países europeus, que são capitalistas, e países que são capitalistas onde o Estado interfere bastante, como é o caso do Brasil, por exemplo. O Brasil é um país capitalista, mas que o Estado vai estar sempre intervindo até mesmo nas questões sociais, né, por conta da necessidade dessa população, tá? Mas existem alguns elementos que são comuns a todos os países capitalistas. São aqueles elementos que todo país que se diz capitalista tem que seguir. Vamos lá, são 6 elementos principais. O primeiro deles, o direito à propriedade privada, a estrutura de propriedade, ou seja, todo mundo tem direito a comprar algo, a ter algo próprio, né? Ninguém pode te impedir de comprar alguma coisa, tá? Essa é uma premissa do capitalismo. Eu tenho dinheiro para comprar uma casa. O cara que está vendendo a casa, ele não pode escolher para quem ele vai vender. Ele vai vender para a primeira pessoa que chega lá com dinheiro suficiente para pagar. Tem que ser assim, tá bom? Qualquer coisa diferente disso é proibida. Existem alguns casos de empresas que vão limitar a matéria-prima, né? Vão cercear o acesso à matéria-prima. Isso acontece muito. Às vezes você tem uma empresa, sei lá, concorrente de refrigerante. Existem duas empresas de refrigerante querendo comprar latinha com o mesmo fornecedor.
e o fornecedor só vai escolher vender para uma. Ele não pode fazer isso, tá? Isso é proibido, tem que vender para todos. A constante obtenção do lucro, ou seja, dentro do capitalismo, o lucro é sempre o principal objetivo. Não tem como amenizar essa situação. Sempre o principal foco das potências capitalistas vai ser o lucro, tá bom? A lei da oferta e procura, a gente já falou sobre ela, né? Aquela lei que determina o valor dos produtos de acordo com a demanda, né? Com a procura deles. Né? A gente viu recentemente quando a água aqui no Rio ficou ruim, né? A gente viu que o preço dela subiu bastante por conta da crise da água, né? O preço da água mineral. Isso faz parte da lei da oferta e procura, ok? O trabalho assalariado, ou seja, todo mundo que trabalha tem que receber, tá bom? Todo mundo. Então, quando você está falando de um país capitalista, dentro dele, todas as pessoas que têm que fazem algum tipo de trabalho vão receber um salário, tá bom? Não necessariamente esse salário vai estar ligado com a matéria-prima, que vai estar com o produto que vai estar sendo fabricado. Né? O cara que fabrica um sapato, ele ganha o mesmo valor de salário do cara que vai fabricar um computador, tá? Não existe essa diferença. A diferença entre o valor da mão de obra e o valor do produto que o cara está fazendo, a gente chama de mais-valia. Quanto maior for essa diferença, maior é a mais-valia, tá? Beleza? Seguindo em frente, a divisão de classes também faz parte do sistema capitalista, ou seja, vai haver uma desigualdade social. Todo sistema capitalista tem essa desigualdade por conta dos diferentes nichos sociais que a população vai habitar. Okay? Então, pessoas que vão ser mão de obra, né, que vão estar ali na parte mais básica da produção, entre outras pessoas que vão estar ali nas lideranças e detendo, né, boa parte do capital, beleza? E por último aqui, os detentores do meio de produção, que são os donos de empresa. Tem que ter, ok? O Estado não é o detentor do meio de produção no capitalismo. O detentor do meio de produção no capitalismo vão ser pessoas vão ser pessoas jurídicas, né? Pessoas que não fazem parte do Estado, são independentes. Então, dentro do sistema capitalista, a gente vai ter, sim, essas pessoas, é um grupo muito seleto, muito pequeno de pessoas que vão deter esses meios de produção. Tá bom? Então, essas são as coisas em comum em todas as potências capitalistas. Algumas vão ter uma coisa ou outra um pouco diferente, mas, no geral, isso é comum a todos, tá? Beleza? Seguindo em frente aí, falando aí agora da DIT propriamente dita, né? Das 3 formas de divisão internacional de trabalho que nós temos, tá? Primeira delas, o capitalismo comercial, né? A DIT dentro do capitalismo comercial. O período do capitalismo comercial foi aquele período onde a gente teve as grandes navegações, tá? Essas grandes navegações, né, elas estabeleciam a seguinte relação. O país onde tinha, né, essa mão de obra escrava que era explorada, ele ia exportar esses produtos para os países europeus que teriam, né, em teoria, um maior mercado para vender esses produtos, tá? Então não havia pagamento por essa matéria-prima e nem pela força de trabalho. Afinal de contas, a matéria-prima era explorada de um país que não havia sido, não havia um líder, né? E a mão de obra era uma mão de obra escrava, ou seja, a mão de obra escrava que não era remunerada, né? Beleza? Então, nesse período das grandes navegações, onde Portugal, Espanha, França vieram para a América do Sul e para a América, para o continente americano como um todo, exploraram os recursos naturais, é o período que a gente chama de capitalismo comercial, tá? Então, nesse período, a DIT era conhecida como capitalismo comercial. Beleza? Tudo bem? A relação entre a colônia e a metrópole. Beleza? Tudo bem. Essa foi a primeira divisão internacional do trabalho, né? Ela se consolidou de maneira que ela se consolidou de forma a as potências, as colônias iriam exportar esses produtos, né? Essas matérias-primas para as grandes metrópoles. Seguindo em frente, o capitalismo industrial, né? A DIT no capitalismo industrial foi aquela que surgiu com a Revolução Industrial. A gente também já falou sobre as revoluções industriais, que surgiram na Inglaterra, né? A primeira e a Revolução Industrial no século XVIII na Inglaterra, a segunda no século XIX nos Estados Unidos e Japão, já no final do século XIX,
e a terceira já em meados do século XX com a Guerra Fria, tá bom? Então, dentro de toda essa revolução industrial, tem a divisão internacional do trabalho. Na primeira revolução industrial, os salários eram muito baixos, tá? Os trabalhadores trabalhavam muitas horas ganhando muito pouco. Já na segunda, quando a gente tem o surgimento do Fordismo, uma das premissas, né, do Fordismo era que os trabalhadores fossem bem remunerados. Então, que eles pudessem comprar o produto que eles estavam produzindo. Essa era a premissa do Fordismo. Então, isso vai mudar de acordo com a segunda revolução industrial. Então, dentro do capitalismo industrial, existe essa questão da exploração da mão de obra, quando surge a mais-valia, né? Quando a gente começa a ter uma diferença entre o que se paga e o valor que se vende de determinado produto. Seguindo em frente, falando do capitalismo financeiro, que já é a última fase aí na nossa DIT, que a gente está vivendo atualmente, né? Que é o período pós-Guerra Fria, que a gente tem no mundo a questão do capital especulativo, né? Ou seja, hoje o dinheiro, boa parte do dinheiro que circula é considerado dinheiro virtual, porque não necessariamente esse dinheiro vai existir na forma física. Existe um dado muito interessante, é que se todo mundo resolvesse tirar o dinheiro que tem no banco guardado ao mesmo tempo, provavelmente o banco iria à falência, porque o banco não tem aquele dinheiro físico para entregar para as pessoas. Na realidade, tudo isso é capital especulativo, é especulação financeira. O banco vai fornecendo o dinheiro na forma virtual para você, você vai utilizando, enquanto ele estiver circulando na maneira virtual, não tem problema algum. A partir do momento que ele passa a ser físico, aí que realmente pode surgir um problema se muitas pessoas fizerem isso ao mesmo tempo. Tá bom? Então, dentro do capitalismo financeiro, você tem também as bolsas de valores, né? O mercado de ações, que também é um mercado especulativo. Tudo isso só é possível graças ao avanço das comunicações, né? Que permitiu que esse capital financeiro, né, circulasse com mais facilidade. Hoje, aqui no Brasil, você pode investir numa bolsa de valores lá do Japão, por exemplo. Então, isso é algo realmente interessante, tá bom? Então, dentro do capitalismo financeiro também surgem as empresas multinacionais, né? Surgem as empresas de várias nacionalidades, as empresas que têm diversas nacionalidades diferentes. Essas empresas, elas vão estar inseridas dentro do capitalismo financeiro. Afinal de contas, elas vão sempre estar trocando de lugar, né? de posição em busca, né, de uma melhor uma obtenção de lucros, né? Uma mão de obra mais barata, uma matéria-prima mais barata, esse tipo de coisa. Tá bom? E o Brasil no meio desse bololô todo aí, desse problema todo, e o Brasil, como é que ele se comporta? Né? O Brasil ele vem sendo alvo, né, de investimentos dessas multinacionais. Então, o Brasil tem recebido boa parte dessas multinacionais por conta da mão de obra barata e do grande território que o Brasil possui para a instalação dessas indústrias. Além disso, o governo brasileiro dá uma série de incentivos a esses investimentos estrangeiros. Então, essas indústrias que vêm para o Brasil, elas recebem uma série de anistias de impostos, né, de facilidades comerciais, tá? Para que isso possa ser viável, para que isso se torne possível. Tá bom? Nesse período, né, atualmente o Brasil ele vai ser destaque na produção de commodities, que são elementos agrícolas básicos, né, aqueles alimentos básicos, feijão, arroz, soja, né, bem básicos assim da cesta básica. Tá? Então esse vai ser o principal foco do Brasil, mas as indústrias do Brasil ainda tem um grande volume de indústrias estrangeiras chegando aqui no país. Tá bom? Galerinha, olha só. Essa aula aqui foi rapidinho, só para a gente poder, né, finalizar esse módulo. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios, que aí na sexta-feira, quando eu entrar, amanhã, né, no caso, que eu estou gravando isso na quinta, na sexta-feira, quando eu entrar com vocês lá no grupo, a gente vai resolver os exercícios juntos, tá? Então, já façam, né, já vão fazendo aí os exercícios aí da página 122 e 123, tá bom? Valeu, galerinha! Até a próxima, abraços e boa quarentena aí para todos, tá?